Olá, meus amigos e amigas, voltando aqui, conforme eu falei que poderia voltar em uma edição extraordinária ou amanhã. Então voltei, tem um vídeo, o áudio do Luiz Aurélio, eu quero compartilhar com vocês. Eu estava escutando aqui mais ou menos uns 30% e o áudio é muito bom. Com certeza vocês vão gostar, tá bom? Beleza? Vamos escutar junto? Olá a todos, Luiz Aurélio falando, 10 de outubro de 2022. Bom, gente, eu estou procurando assuntos que sejam relevantes para poder gravar áudios, tá ok? E vou dessa forma falar de alguns assuntos muito importantes que acredito que todos estejam ansiosos para saber e entender, inclusive, sobre essa nossa dinâmica do Gesara. Como eu sempre falo, primeiro as coisas acontecem e depois a gente está sabendo o que aconteceu. Não existe aí um manual dizendo, olha, o próximo passo vai acontecer tal coisa. Até por uma questão de segurança, não existe esse tipo de situação. Então, no decorrer desses 22 anos, mais ou menos, aparentemente nós passamos por 22 etapas. Estamos agora entrando na 23ª, que é o pagamento com liquidez na conta de todo mundo. Mas cada etapa que foi passado foi uma guerra, tá? Porque aquele pessoal não queria que a gente recebesse de jeito nenhum. As pessoas do poder queriam manter o poder sobre os valores financeiros, e isso daqui não foi nada fácil de ser avançado no mundo. Nós estamos falando que as dificuldades que aconteceram no Brasil aconteceram em 209 países. Então, foi algo realmente, vamos dizer assim, gigantesco. Por isso essa demora, muitas vezes, em cada etapa. Por exemplo, pode ter tido uma etapa que no Brasil foi resolvida em uma semana, em Taiwan demorou 2, na China 3, a gente não sabe, nunca vai saber como foi essas situações. A gente sabe que sim, o Brasil atrapalhou o mundo em vários aspectos. Isso realmente acabou acontecendo em alguns momentos. Mas cada país teve lá o seu problema, a sua, vamos dizer assim, a sua parcela em atrasar eventualmente o andar aqui desse processo como um todo. Mas, vamos dizer assim, a coisa aconteceu. Tá, gente? Mas é importante explicar um pouco dentro dos conhecimentos que eu possuo, dentro das coisas que eu fui aprendendo, e tentar, vamos dizer assim, da maneira mais simples possível, explicar algumas etapas, tá? Sempre, gente, acontece primeiro para depois a gente saber o que ia acontecer. Não tem essa história, o próximo passo vai ser tal coisa. Não existe. Infelizmente, agora é uma questão de segurança. Então, as coisas acontecem primeiro e depois a gente descobre, poxa, era isso que ia acontecer. Bom, mas o importante é que aconteceu, tá? Então, eu vou contar para vocês uma situação muito interessante. Me contaram uma certa história que tem muito fundamento, muita lógica, tá? Que fecha aí num contexto geral, até para entender qual foi a última demora que aconteceu a nível mundial e que já foi resolvido. Na verdade, não foi uma demora, era uma etapa desse imenso projeto, desse imenso sistema no qual nós estamos aqui passando. Então vamos lá, gente. Para poder fazer uma garantia dos créditos, vamos lembrar que nós estaremos recebendo por crédito. Todo crédito tem que ter um colateral. Tá? Para quem não sabe, o que é um colateral? É uma garantia daquele instrumento financeiro. O crédito é um instrumento financeiro. Então, o nosso crédito é lastreado em quê? Em ouro. Tá? Uma das etapas, tá, que deve ter começado há mais de 20 anos atrás, quem deu a garantia dos créditos foram os anciões chineses. Eles têm muito ouro, também conhecido como welders, tá? E eles deram a garantia para que todo o crédito que foi gerado no mundo
fosse lastreado em cima do ouro deles. Então o que é importante pra caramba para todo mundo entender? Que eles tinham uma chave do cofre, vamos dizer assim. Eles tinham vamos dizer assim, uma senha, um código, que sem essa senha não validaria o crédito em cima do ouro deles. Por que eles criaram essa senha? Porque o acordo comercial, o acordo financeiro, é que eles iriam receber primeiro. Então, para receber primeiro, o que aconteceu? Segunda-feira da semana passada, depois que todo o sistema no mundo chegou ao ponto que eles precisavam estar, eles receberam. Os elders receberam seus valores com liquidez, tá? Podendo sair gastando. Tá? E quando eles receberam o crédito, o que aconteceu? Eles tinham um compromisso de pegar o código deles no sistema para poder liberar os créditos, para que os créditos pudessem ter a garantia do ouro deles. Então, assim, existe o crédito, mas não existe a colateral. Não existia. Então, sem colateral, não existe nada. É só um número. A partir do momento que os elders autorizaram que fosse usado o ouro deles como garantia, e essa autorização é nesse código que eles tinham, o que aconteceu? Terça-feira, horário Brasil, às 22 horas, horário Brasil, no mundo foi dado a autorização, tá? Me passaram, gente, que quem deu essa autorização foi a Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, tá? Foi dada a autorização para que os elders pudessem colocar o código deles para startar o código de liberação dos créditos. Então, eles colocaram lá, terça-feira, colocaram o seu código lá, e esse código, o que aconteceu? Gerou códigos de autorização para todos os paymasters ligados às operações no mundo. Então, todo mundo que já está com dinheiro na conta recebeu um código e esse código validou os créditos que estavam na conta de todo mundo. Por que que validou? Porque agora houve autorização dos elders dizendo, não, agora o crédito tem a colateral, eu autorizo que seja usado o meu ouro como colateral. Aí os créditos se transformaram em válidos. Gente, as coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo. E aí, na terça-feira, disparou-se para todos os 209 países, para todos os paymasters no mundo que estão ligados à redenção, ao Gesara, né, de uma maneira geral, e que eles tinham que validar o crédito. Desculpa, perdão, gente, validar o código. Aí eles foram validando, só que tipo assim, tinha que todo mundo validar. Gente, eu vou jogar um número fictício, tá? Eu não tenho a menor ideia de qual é o número, mas vamos imaginar que tem 1000 paymasters que tem plataforma que são responsáveis pelos pagamentos e recebimentos, e eles tinham que validar os seus créditos no mundo inteiro. Só que todo mundo tinha que validar. Depois que todo mundo validasse, aí sim seria dado sequência aos pagamentos. Só que nesse meio tempo, teve gente que morreu, teve gente que estava voando, teve gente que não viu o e-mail, teve um monte de situação aqui que nós não temos conhecimento exatamente do que cada caso aconteceu. E o prazo limite era sexta-feira, meio-dia, horário São Francisco. Tá? Já expliquei no outro áudio por que São Francisco, porque a sede do Wells Fargo, que é o maior banco do mundo, um dos maiores bancos do mundo, aliás, que é responsável pelos pagamentos, fica em São Francisco. Então, eles deram limites assim, ó, ou todo mundo cadastra certinho,
ou sexta-feira, meio-dia, a gente dá o start geral para todo mundo, tá? E foi o que aconteceu. São Paulo, por exemplo, questão de fuso horário, era 4 horas da tarde. Então, deu-se o start, na sexta-feira eu tinha a confirmação de São Francisco, mas eu não tinha a confirmação do Banco Central do Brasil, já tenho. Nós também recebemos esse código aí na sexta-feira, só que horário São Paulo, que eu fiz os cálculos por questão de fuso horário, deu 4 horas da tarde, por questão de fuso horário. Então, na sexta-feira, nós tivemos a liberação de todos os bancos centrais após, vamos dizer assim, todos os paymasters receberam a liberação primeiro. Depois, todos os bancos centrais receberam a liberação dos créditos. Então, teoricamente, como o pessoal fala, virou tela verde. Da tela azul se transformou em tela verde, já é uma tela, vamos dizer assim, de liquidez. Porque agora o crédito ele tem a colateral. Então agora o crédito se transformou em algo real. Tá, gente? Isso aí são detalhes aí que a gente vai aprendendo no decorrer do processo. Então, como os créditos se transformaram válidos na sexta-feira, hoje é o primeiro dia útil. Segunda-feira é o primeiro dia útil. E agora o que acontece? As operações no mundo elas estão acontecendo. Citando um exemplo, lá na Europa, um procedimento que ocorreu em todos os lugares foi que os paymasters, eles entraram em contato com os respectivos, as receitas federais de lá, né, gente, tem outro nome, óbvio, mas a Receita Federal de um determinado país, os paymasters mandaram para a Receita Federal um comunicado dizendo, olha, eu vou fazer o seguinte pagamento, e está aqui meu código de isenção de imposto. Por quê? Porque as operações com determinados tipos de operação são isentas de imposto. Até ao terceiro nível, tá, gente? Então, assim, o proprietário recebe, passa para um paymaster intermediário, assim, e ele passa para outra pessoa, os três não pagam imposto. Tá? Isso aí muda de acordo com acordo, tem umas questões que mudam até de país para país, tá, gente? Mas, segundo as informações que eu estou tendo, a nível de Europa, eles mandaram para a Receita Federal lá, e lá eles têm 24 horas para poder responder com uma certidão dizendo que aquela operação está isenta de pagar imposto. Então, lá na Europa já está assim, está nesse ponto. Os paymasters já mandaram a documentação, amanhã, provavelmente, já estão recebendo a comunicação da isenção do imposto, e após isso, eles já começam a fazer os procedimentos de pagamento. No caso do Brasil, já é diferente, porque o Brasil, na maior parte dos casos, tem sim cobrança de imposto, tá? Inclusive, houve uma especulação, gente, eu não sei se isso é real ou não, tá? Mas eu achei muito coerente, que disse que o Brasil sim teria cobrança de imposto, porque o Brasil é um país em desenvolvimento. Na Europa não. Aqui no Brasil é um país em desenvolvimento, por isso que está sendo sim feita a cobrança aí de 14% sobre o valor. Que para nós é indiferente, gente. O que acontece é importante é que pague. Se vai cobrar 14%, 27,5%, o importante é pagar, tá? Então, tem essa situação aqui que está acontecendo, tá? Isso aí foi uma informação que veio de paymasters lá de fora e que corroboram com tudo aqui que a gente está vendo acontecer. Tudo aconteceu a partir do momento que os elders receberam, que todos os procedimentos foram feitos de forma, vamos dizer assim, correta, chegaram ao ponto realmente de tudo estar pronto. Às vezes é aquilo que eu falei, um procedimento no Brasil pode ter demorado para pagar, mas também um procedimento em Hong Kong pode ter demorado para pagar.
A gente nunca vai saber qual é o país ou qual é o problema que de repente atrasou todos os nossos pagamentos. Tá, gente? Mas não existe mal que dure para sempre. E o importante é que a coisa deu certo e já está aí, vamos dizer assim, como poderíamos dizer, na tela verde. Tá? É só uma referência, tá, gente? Então, hoje, os gestores, eles têm que fazer todos os procedimentos, gente, e não se iludam, porque são procedimentos, mesmo que todo mundo fala, tá tudo pronto. É assim, não é bem simples, tá todo mundo pronto, não. Eles têm que checar todas as documentações, e agora que tem autorização de pagamento, aí sim que as documentações são feitas. Aí sim que realmente o banco pode começar a tomar as atitudes necessárias para todo mundo receber. Mas agora é um processo, gente. Qual a parte maravilhosa disso? Não depende de mais nada da redenção. Agora são procedimentos bancários. Tá? Até onde a gente sabe, não existe mais nada da redenção. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Agora, basicamente, são a parte da burocracia. Existem outras operações no Brasil que também já estão sendo liberadas. Tem paymasters aí de fora que já vieram fazer as liberações. Tá? Muito em breve teremos aí boas novidades, inclusive com liquidez. Porque agora, gente, o crédito está válido. Não existe mais obstáculo de forma mundial para atrasar os pagamentos. Entendeu, gente? Então agora realmente a coisa vai acontecer. Claro que o sistema atrasou o mundo, não atrasou só o Brasil. Como também volto a dizer, nós também fomos atrasados por outros países, porque isso tem que ser linear. O que acontece num país, acontece em todos, dos 209 países. Então, tipo assim, vamos supor que na Alemanha tinha que ter um determinado procedimento bancário para uma determinada etapa, dessas 22 etapas, que até onde eu sei, que todo mundo passasse lá na Alemanha. Só que o da Alemanha também tinha na Hungria, também tinha nos Estados Unidos, na Colômbia. Gente, todo mundo tinha que fazer essa mesma etapa. Então, quando os 209 países não concluíram essa etapa, não avançou para a próxima etapa. Então, isso foi passando mais de 22 anos, onde todos os países tiveram que superar todas essas etapas. Tá ok, gente? E graças a Deus, não existe mal que dure para sempre. E nós estamos aqui concluindo aí a última etapa, que é a liquidez nas nossas contas, e estamos caminhando para isso. Então, cada dia que passa, cada informação nova, que a gente busca de um lado, busca do outro, no Brasil, no exterior, direto com paymasters lá fora, a gente vai crescendo o nosso nível de conhecimento. Tá? Outra coisa importante, gente, isso não tem nada a ver com as eleições. Tem muita gente aí que fala, só vai sair depois do segundo turno das eleições. Gente, esquece. Vai sair no momento que tiver que sair. O Brasil não vai, com as eleições brasileiras, atrapalhar o resto do mundo. Está todo mundo caminhando junto. Então não tem essa história, não, vamos esperar mais tantos dias porque tem que definir o presidente do Brasil. Gente, se fosse por isso, imagina quantas eleições lá fora não aconteceram nesse meio tempo. Já imaginou se tivesse que esperar todas as eleições de todos os países para poder dar um próximo passo? Gente, não tem nada a ver com isso. Infelizmente, aquela história, né? Tudo que é negativo, para muitas pessoas, passa a ser verdadeiro. Nós temos que parar com essa mentalidade, sabe, de que qualquer pessoa chega com seus achismos, fala uma coisa negativa, todo mundo, é verdade. Gente, vamos ter bom senso. Até o Banco Central é autônomo hoje da política brasileira.
O Banco Central é totalmente independente, ele faz as coisas conforme tem que ser feitas. E ele segue o padrão mundial porque está dentro do sistema GESARA, sistema QFS. Simples assim. Tá ok, gente? Então, vamos acalmar os corações. As coisas chegaram numa etapa sensacional. O obstáculo a nível mundial era que tinha que pagar primeiro os elders, que aconteceu. Todos os paymasters no mundo receberam os códigos DOD. Então eles validaram o dinheiro que estava na conta, porque aí pôde usar a garantia em cima do ouro dos elders. Claro que não é só deles, cada país tem o seu ouro que contribuiu também para essa história. Então agora realmente o crédito está válido e agora é receber realmente os valores para todo mundo. Gente, é um aprendizado, vai acontecendo, a gente vai aprendendo. Espero eu que não tenha mais nada, não tem motivo, ao meu ver, para ter mais nenhum obstáculo. Tudo que tinha que acontecer já aconteceu. Inclusive, assim, gente, como isso aqui é tudo internacional, nem os próprios funcionários do alto escalão do Banco Central sabem qual é o próximo passo. Pouquíssimas pessoas sabem qual é o próximo passo da redenção, porque isso é um sistema que vem lá de fora. Só que como agora já está líquido na conta dos paymasters, estou falando lá fora, tá, gente? No Brasil eu não tenho essa informação completa. Dos gestores está totalmente líquido. Pela lógica, tá. Porque como foi liberado na sexta-feira, hoje é o primeiro dia útil. Tive informações aí de certos gestores que estavam fazendo esses procedimentos no banco, que tem toda a lógica do mundo, porque hoje é o primeiro dia útil com a tela verde, vamos dizer assim. Tá ok? Está sendo feito. São os procedimentos agora que dependem de cada país. Não acredito que isso vá demorar muito. Tá? Agora, qualquer tipo de demora é realmente procedimento bancário. Tá? Esperamos não haver sabotagens aí por parte de funcionários do Brasil. Acredito que não vai ter. Tem muita gente em cima, até pessoal do FMI está aqui no Brasil acompanhando de perto. Tá? Tem FMI, tem Interpol, tem vários segmentos aqui. Exatamente o pessoal em cima para não deixar que nada venha atrapalhar os pagamentos. Tá ok, gente? Então aí vamos com fé em Deus aí, sempre firme nas orações, nas rezas, na magia do bem, no pensamento positivo, sabe, sempre muito confiantes. A nossa luta está chegando ao final, não existe mal que dure para sempre. Muita coisa boa aconteceu que vocês não fazem ideia, tá? E nós estamos aí caminhando para um sentimento aí com certeza de total vitória. Nós somos os escolhidos e se fosse fácil, eu acho que muita gente não daria valor. Claro que a gente está sofrendo há tanto tempo que o valor será enorme que nós vamos dar, com certeza, tá? E estamos, vamos dizer assim, numa caminhada aí sem volta ao sucesso. Tá ok, gente? Bom, vou falar sobre alguns outros assuntos, tá? Um assunto que eu disse sobre a questão, por exemplo, de levar um advogado na hora do banco. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu tive uma informação, tá, de um gestor que foi ventilado por alguns diretores aí de banco que existe a possibilidade, tá, de certos gerentes agindo de forma de má fé, querer enrolar a nós na hora dos pagamentos. Tá, gente? Enrolar de que forma? Chegar para você, por exemplo, e dizer assim, olha, você vai receber o seu valor X agora, tá? Mas esse outro valor você vai receber em títulos tais que vão ser resgatados daqui a um ano. Gente, isso é tudo sacanagem pura de gente de banco. Tá? Querer empurrar para nós
alguma coisa, ou tipo assim, olha, você vai aplicar o dinheiro aqui, assina o documento, que aqui é uma exigência, eles são capazes de falar até isso. Aqui é uma exigência do sistema, do Banco Central, está aqui o documento e você tem que aplicar esse dinheiro, e aí você só vai tirar os juros daqui 90 dias. Gente, podemos escutar de tudo, tá? Eu acredito, tá, que isso é real. Por isso mesmo, quando eu sugeri a questão do advogado, eu sugeri nesse sentido. Então, assim, qual que é a minha sugestão para vocês? Levem um advogado, caso vocês possam e caso vocês queiram. O advogado não fica sentado com vocês. Você vai resolver tudo o que você tem que resolver. O advogado não tem que saber quanto você está ganhando, deixando de ganhar. Não tem que ver seu dinheiro na tela. É tudo seu. Isso é segredo, é sigiloso. Tá? Você deixa ele lá sentado numa sala do lado, pode ser. Caso algum gerente, diretor, não importa, chegar para vocês e vier com qualquer tipo de conversa, dizendo que você não vai receber o seu dinheiro integral, se é 1% que você tem que receber, você vai receber 1% à vista. É seu valor. Sabe, ninguém pode chegar para você e dizer que você vai receber 10% do seu valor. Estou chutando um exemplo, tá, gente? 10% do seu valor, 90% você é obrigado a aplicar no banco, ou você vai receber títulos da Eletrobras, que é papel podre, ou você vai ter que comprar títulos do Tesouro Nacional. Gente, não podem inventar nada. Se você vai receber 1%, você vai receber 1%. E você vai receber à vista. Se qualquer gerente vier com qualquer conversa que fuja disso, aí você chama seu advogado. Simples assim. Se você quiser chegar, por exemplo, no dia, não levar o advogado, e o gerente vier com essa conversa, que você tem que receber título, que você não vai receber à vista integral o seu pagamento na tua conta, você pode simplesmente dizer o seguinte: olha, não estou me sentindo confortável, eu vou chamar o meu advogado aqui para acompanhar o processo. Você marca outro dia. E se um gerente falar, se você pegar e não receber agora, se você está aqui numa fila, você não receber agora, vai ser só daqui um mês. Gente, isso é tudo mentira. O dinheiro é seu. Não pode ficar demorando para pagar. Existe prazo legal. Tá? Aí você sai, levanta, agradece, levanta, aciona um advogado. E simplesmente você pode baixar lá com o seu advogado e acertar esses pormenores com ele. Se você tiver dúvida, inclusive, você pode entrar em contato com a ouvidoria do banco, apresentando o que está acontecendo e levantando todas as informações. Mas não assinem nada que não seja ter o dinheiro de vocês 100% na conta. Se é 1%, 1% tem que ir 100% na sua conta. Tem a questão também da conta escrow. Dependendo de certas operações, a conta escrow, ela vai ser montada, que é a conta do Banco Central, e aí o banco só vai preparar a documentação, o banco não vai ver valor nenhum. Você vai assinar um monte de documento que não vai aparecer valor. Você vai saber quando você baixar o aplicativo do Banco Central, é um aplicativo igual ao aplicativo do banco, e lá você vai ter o valor seu, para você poder baixar para sua conta, que com certeza já é uma conta private, porque o banco sabe, se você tem uma conta escrow, você tem milhões. Então você vai ter com certeza uma conta private lá, totalmente preparada para você. Tá ok, gente? Dica de segurança. Baixem esse aplicativo no iPhone 13 Pro ou 14. Por quê? Porque esse sistema já está integralizado com o QFS. O pessoal fala que é o celular quântico. Na verdade, não é o celular quântico, tá? É uma VPN. VPN é um acesso direto ao sistema quântico.
tá? E o Apple 13 Pro, ele tem esse acesso já, vamos dizer assim, no sistema dele. Dá para colocar no mais fraco? Dá. É só uma sugestão aí que você vai ter uma segurança maior colocando nesse. Se tiver algum sistema do Android mais avançado, eu ainda não conheço. Eu só tenho informação referente à questão do Apple. Tá? Se de repente a última versão do sistema Android, da Samsung ou qualquer outra, também tem ligado, gente, pode até ser que seja, mas eu particularmente ainda não conheço. Tá ok, gente? E aí então você vai lá abrir sua conta. A questão dos bancos digitais é mais fácil. Por quê? Porque tem operações que vão pagar o Pix direto na conta, e aí depois eles vão chamar para abrir o banco digital, vai na Play Store e no sistema também, tá? Que você vai baixar o aplicativo na sua conta e lá você abre como se fosse qualquer banco digital. Você vai receber o link provavelmente por e-mail e aí abre a conta do banco digital, seu dinheiro já está disponível lá. Tá? É muito mais seguro, inclusive, todas as tratativas aí de quem fez banco digital. Só a título de referência, gente, eu indiquei para vocês a operação da Ana Félix, tá? Como uma operação que eu considero ela estável e totalmente segura, e ela é pelo sistema do banco digital. Então, você não vai ter riscos de ter que ir para gerente nenhum. Recebe o Pix direto na conta, que haverá um Pix, você vai receber o valor e depois será encaminhado para vocês um e-mail lá com todas as informações. Você baixa no seu celular o banco digital dela. Hoje é uma fintech, daqui a pouco se transforma num banco digital. E aí lá terá o seu dinheiro. E aí você tem todo o pagamento lá. Tá ok, gente? Aí se você quer tirar do banco dela, passar para o seu banco, sem problema nenhum. No próprio sistema você faz. Você paga a conta, você transfere com Pix, você faz o que você quiser. Tá bom, gente? Então eu acredito aí que é o sistema mais seguro que tem e com menos exposição que cada um de nós, de repente, vai passar. Mas cada caso é um caso, cada operação é uma operação, cada um funciona de um jeito, outro de outro. Vamos dizer assim, cada um evoluiu conforme a sua equipe técnica e jurídica que foi feito, tá bom? Bom, gente, essas coisas são importantes, tá passando para vocês, porque nós estamos numa reta final. Eu sei que o coração está mil, eu sei que muita gente, vamos dizer assim, está falando besteira nesse nosso meio. Muitas pessoas aí sem informação pegam qualquer lâmina que está por aí e simplesmente passa como se fosse uma verdade. Tá? Tem certas pessoas que gravam áudio como eu, que infelizmente fazem esse tipo de postura. Eu particularmente tento sempre confirmar com 2, 3, 4, 5 fontes diferentes, tá? Porque isso aqui é complicado, é um sistema bem complexo. Os próprios funcionários dos bancos centrais, eles têm o conhecimento do sistema como ele existe hoje. Mas o GESAR é totalmente diferente. Então, é um sistema que está todo mundo aprendendo. Tá ok? Mais importante, as coisas caminharam lá fora e estão caminhando também dentro do Brasil. Tem operações, por exemplo, fora essas de aporte, tá? Que já teve paymasters lá, paymasters responsáveis por liberação das operações que já estão no Brasil e já fizeram os procedimentos para outros tipos de operação. Tá ok? Importante, tudo está caminhando. Depois que os elders validaram os créditos, tudo está acontecendo a nosso favor. Tá ok, gente? Mas existe sempre aqueles espertinhos de plantão, né, gente? Aquelas pessoas que criam dificuldade para vender facilidade,
como tem uma pessoa aí que está soltando um áudio, dizendo aí um absurdo, gente, que... Gente, é tão absurdo isso. Eu vou comentar, eu bato de frente, eu arrumo confusão, mas é que eu não consigo me calar diante de coisa errada. Tá? Por isso que muita gente aí fica falando mal de mim, mas na verdade é que eu acabo prejudicando certas tentativas de tomativa de dinheiro, certas mentiras que o pessoal inventa para arrancar dinheiro de vocês, e eu não aceito esse tipo de absurdo. E eu ponho a boca mesmo no trombone, né? Uma gira antiga, porque eu não aceito coisas erradas. Enquanto os homens de bem se calarem, o mal vai predominar. Bom, vamos lá, gente. Vou falar uns absurdos aí que eu tô recebendo aí de informação. Bom, uma informação lá do banco MRL Bank, do Ranieri, tem uma pessoa aí que se apresentou dizendo que tinha que pagar lá uma taxa de R$10 para que uma empresa de análise... Gente, isso é tão absurdo. Uma empresa de análise que estava sendo contratada, e essa empresa de análise iria fazer uma verificação das suas mídias digitais, porque tinham pessoas que estavam cometendo crimes hediondos e que estariam perdendo os seus valores, que foram os seus valores bloqueados, e aí eles estão contratando uma empresa para analisar os crimes digitais. O que você fala na internet, você pode ser julgado. Bom, gente, primeiro, crime é quando a polícia tem um processo contra você e você é julgado. Isso daqui é considerado um crime. Você só falar algo na internet não é totalmente considerado crime. Existe um julgamento nesse sentido, um processo nesse sentido. Se existe um processo, você tira uma certidão, e essa certidão, que é gratuita, tá, gente? Tanto na esfera estadual quanto federal. Inclusive, eu vou estar passando o link de todas as formas que vocês podem pegar essa certidão. Está aqui lá no grupo Líderes do Gesara. Está lá a relação com todos os endereços eletrônicos para vocês tirarem essas certidões. Então, inventaram a história agora de que tem que pagar uma empresa para essa empresa verificar se você tem crime. Gente, é uma coisa assim tão absurda, mas tão absurda. Bom, primeiro ponto, é uma pessoa, não vou dizer que foi o Ranieri que mandou isso, porque o Ranieri não se manifestou de forma oficial. Isso é um áudio de uma pessoa lá, dizendo que inclusive não é nem para depositar na conta dele, é para depositar na conta de uma outra pessoa. Então pode ser até um golpe contra o Ranieri, tá? A gente tem que ser sempre frio e analisar as coisas em todos os aspectos. Então pode ser um golpe contra o próprio Ranieri, que essa pessoa está inventando essa mentira absurda, tá, para tentar desviar. Se não é um golpe contra o Ranieri que se apresente legalmente, faça um documento, no qual esse documento vai lá publicar no grupo das pessoas que recebem com ele, para poder fazer essa solicitação de valor. Gente, quem é sério vai colocar documento com papel timbrado. Vai passar junto com os seus grupos e vai expor. Outra coisa, você está fazendo uma cobrança, que apresente o convênio firmado. Tem que apresentar o contrato para vocês. Não é simplesmente sair aqui chegando pedindo dinheiro, dizendo, olha, tem que pagar tal coisa e acabou. Por isso que eu bato de frente com muitos absurdos que acontecem no nosso meio, tá? Porque vem gente inventando cada desculpa esfarrapada, não apresenta documento de nada e simplesmente quer que vocês paguem, e ainda põe pressão. E ainda diz que você tem que entrar na plataforma, que se você não entrar na plataforma você não recebe. Eu posso começar a citar nome de um monte de gente que está vendo com esse tipo de pressão. Gente,
Vocês fizeram um acordo comercial. Qual é o acordo? Vocês dão um aporte financeiro e a responsabilidade de pagamento é da pessoa. Acabou, o acordo é só esse. Você tem um acordo financeiro nesse ponto e acabou. E, infelizmente, tem gente que está inventando coisas. Teve um caso que eu já relatei a vocês, que uma pessoa estava dizendo que tinha que pagar uma certidão de R$ 1.300, uma certidão de quitação. Gente, como é que existe uma certidão de quitação se você ainda não recebeu? Primeiro você recebe, para depois estar tudo quitado. Só por aí você já sabe que isso aqui é furado. Outras pessoas que estão falando, você tem que entrar na plataforma tal para receber. Se você não entrar, você vai receber daqui a um ano. Gente, para com isso. Tem gente que está falando, você tem que entrar na plataforma para receber, porque aí você vai receber, porque senão você vai ficar numa segunda leva. Gente, não existe segunda leva. Normativa do Banco Central 105. Todo agente financeiro é obrigado a pagar até 3 dias úteis após o seu recebimento. Quando a pessoa receber o valor, ele tem 3 dias úteis para repassar. Isso é lei. Salvo algumas exceções, que às vezes o banco digital pode demorar um prazo um pouco maior. Mas isso é uma exigência do Banco Central. Mas isso também não passa de 10 dias. Fora que vem o Pix primeiro. Então, gente, não adianta a gente ficar aqui, sabe, acreditando em conversas, em pressões, para arrancar dinheiro de vocês. Vocês pagaram um aporte de capital. A responsabilidade do Paymaster que recebeu é repassar o valor. A responsabilidade é dele. Ele não pode passar custos para você fazer parte de alguma plataforma, porque ele não quer ter trabalho em pagar vocês. A responsabilidade é dele. Eu tenho contratos, não vou entrar em plataforma nenhuma, e se eu não receber, eu vou processar quem tem que me pagar. Simples assim. E outra coisa, Paymasters, eu quero ver vocês cobrarem isso para delegados da Polícia Federal, para promotores do Ministério Público, para juízes federais, porque está cheio de gente assim que faz parte das operações. Tenta cobrar desse pessoal. Porque está cheio de gente assim. Eu conheço alguns. E ninguém vai pagar, não é pelo dinheiro. Porque ninguém quer ser feito de trouxa, que seria a palavra certa, nesse sentido. Como eu não quero, outras pessoas também não querem. Quando a gente conhece as leis, a gente sabe o que pode e o que não pode. Eu sei que muita gente não gosta de mim, pelas coisas que eu falo, tá? Mas eu sempre uso a primícia. Enquanto os homens de bem se calarem, o mal vai triunfar. Esses valores, para a maior parte de nós, não vai fazer diferença nenhuma. Mas muita gente que está passando necessidade, muitas pessoas que muitas vezes estão aqui, que se iludiram na questão das operações, por achar que certas pessoas disseram que vai pagar semana que vem, e aí não arrumaram emprego, casamentos foram separados e tantas situações ruins que aconteceram. Na maior parte das vezes, gente, não foi culpa de ninguém, o próprio sistema financeiro. É aquilo que eu falei, a redenção anda com o próprio ritmo deles. O sistema bancário aqui anda num ritmo. Lá, eles andam no ritmo deles, é um sistema novo, ninguém conhece o sistema. Então, muitas vezes, quando pessoas de dentro do banco, pessoas até do Banco Central, passaram para os gestores datas de pagamento, ou houve sabotagem, ou era dentro do conhecimento nosso. Vou citar, eu sou proprietário de título, a própria mesa que eu vendi lá no exterior, meu título,
O ano passado me deu 4 datas de pagamento. 4 datas e veio de forma oficial. E não aconteceu. Vai dizer que a culpa é do Brasil? Não. Todo mundo está caminhando nesse sentido. Por quê? Porque estava programado para acontecer o pagamento naquela data e houve sabotagens que atrapalharam. E aí muita gente acabou largando seus empregos, relacionamentos foram, infelizmente, destruídos. Porque digo porque eu também cheguei a uma época na minha vida também a acreditar em datas na qual me prejudicou financeiramente. Então, gente, o que acaba acontecendo? Muita gente hoje, infelizmente, está passando por situações difíceis. E aquilo que eu falo, gente, não largue seus empregos. As coisas estão acontecendo? Estão acontecendo. Mas acontecer de verdade é com o dinheiro que tiver na conta. Líquido que você pode gastar. Está acontecendo? Está chegando o momento? Está chegando o momento. Eu estou doido para tocar a música da Vitória. Mas como eu já expliquei, eu vou tocar alguns dias após o recebimento, por questão de segurança de todo mundo. Porque, infelizmente, tem pessoas aqui que não têm o coração tão bom quanto a gente e que está de olho em muitas pessoas que vão receber os seus valores. Por isso que eu sempre digo, gente, recebeu? Some, pega a família, sai da sua casa imediatamente, tá? O que tem dentro da sua casa? Você contrata pessoas de mudança que elas vêm e fazem toda a mudança. Vocês colocam um conhecido lá para acompanhar a mudança, vocês podem jogar tudo para um depósito, aí depois que vocês tiverem a casa de vocês comprada, e aí vocês vão no depósito e tiram suas coisas e levam para casa nova. Simples assim. Saiam, vão para um flat, em outra cidade, vão para uma cidade de grande porte. Tá? Recebeu o Pix? Vá proteger a sua família. Vocês merecem. E já aproveita e descansa. É uma batalha muito longa. E tudo que você tiver que resolver, resolve por telefone. Você não é obrigado a ir nos lugares na maior parte dos casos. Gente, a vida é simples. Infelizmente, nós nos autossabotamos muitas vezes, colocando situações que poderiam ser resolvidas de forma fácil. A gente cria um medo na nossa cabeça tão grande, desnecessário. E, infelizmente, algumas pessoas também fazem isso aqui no nosso meio. Existe uma técnica de manipulação em massa do neurolinguístico chamado Noam Chomsky, que ele fala assim: problema, reação, solução. São 10 técnicas. E uma delas é a seguinte: eles criam um problema, tipo essa história aí de ter que dar dinheiro para pessoa, para uma empresa fazer, vamos dizer assim, o nada consta seu. Ainda é na internet, não é nem criminal. Aí ele cria um problema e aí depois cria a solução. Que é, você paga para eles e eles vão fazer uma checagem do seu nome. Não existe isso, gente. Tá? Tanto que quem é responsável pela checagem final dessa história é o banco. O sistema financeiro, eles que vão dar a checagem final. Se você está numa lista, numa relação que tem meia dúzia de pessoas que no sistema do banco não passou, eles vão dar baixa. Simples assim. Tanto que existem operações que toda vez que tem que fazer uma revalidação das pessoas envolvidas, o Paymaster vai lá, tem que fazer uma rechecagem junto ao banco de toda a documentação. Você entendeu? Mas junto ao banco. E lá é feito todos esses sistemas. Vou citar um exemplo. Tem operação que não pede antecedentes criminais. Simples assim, não pede. Por quê? Porque o banco vai fazer todo um processo de levantamento das pessoas. E, gente, eu ainda vou dar um detalhe. É a Caixa Econômica. Existe uma operação que a Caixa Econômica
ela faz todo o levantamento e não tem custo nenhum. Esse gestor não pediu nenhum centavo a mais. Foi o valor do aporte e mais nada. Por que de um jeito, um é de um jeito e do outro cria um monte de obstáculo? Então cada um aí pensa e tire suas próprias conclusões nesse sentido. Existem operações maravilhosas, como eu indico para vocês a operação da Ana Félix. Tá? Maravilhosa. Por quê? Você paga uma vez só, recebe um contrato, tá? Inclusive uma coisa que foi colocada, ela me pediu até para que eu passasse para vocês, é que muita gente não entendeu que a palavra logradouro quer dizer endereço. E aí o pessoal aí está quebrando a cabeça, entrando em contato com muita gente, até alguns pouquíssimos contratos estão demorando a ser entregues, porque se não tiver tudo certinho, eles não podem nem lançar no banco digital deles a informação. Tá? Só a título de comentário aí, quem fez, preencheu toda a documentação, realmente tem que colocar tudo certinho. Tá? E no caso dela, como eu estou citando, cobra um valor, mas nada. Vai entrar dentro do banco dela, recebe o contrato, tudo certinho, não existe cobrança de mais nada. Não existe mais, gente, infelizmente, tem gente que cria obstáculo para arrancar dinheiro. Existem as boas operações e as operações que criam obstáculos. Não quer dizer que a operação não seja boa, mas infelizmente, certos paymasters, certos administradores criam esses obstáculos para no final das contas estar recebendo aí um valor por fora. Tá ok, gente? Um outro ponto muito importante, a maior parte das operações estão com muito crédito. Tá? Eu tenho conversado aí com alguns gestores, estão com muito crédito para gastar. Tá? Existe até uma operação que a pessoa vai pagar dobrado. Por quê? Porque está com muito crédito e precisa espalhar isso para todo mundo. E, gente, um dos detalhes da redenção, que a gente fala sobre projetos humanitários, é espalhar esse dinheiro. É considerado um projeto humanitário espalhar esses valores. Inclusive tem operação que tem até um teto que é obrigado. 40%, 30%. Tá, gente? Aí o número exato eu não sei informar vocês, tá? Eu ouvi falar de 30%, mas eu não vou dizer que cada caso é um caso. Pode ser operações terem situações diferentes, tá? Então, assim, o paymaster, aliás, o gestor, ele é obrigado a espalhar o dinheiro. Por isso que muitas vezes ele continua vendendo aporte, porque está com muito crédito e tem que gastar. Teve alguns casos, inclusive, que até abriram aportes gratuitos, tá? No caso aí não abria aporte, mas passaram tudo gratuito, porque está com muito crédito para gastar, que tem que espalhar. Tá? Mas aí, gente, é de cada gestor. Porque querendo ou não querendo, ele também tem que fazer contrato, ele tem que fazer checagem, tem uma série de dores de cabeça para fazer também. Por isso que normalmente o pessoal cobra. Porque eles têm que fazer uma burocracia interna. Tá? E também nada mais justo, né, gente? Porque convenhamos, eles cobram pouquíssimo perto do retorno financeiro que nós teremos. Quando em nossas vidas teríamos, vamos dizer assim, um investimento que dá um retorno tão sensacional quanto esses que o Gesara nos permite. Vamos ser realistas nesse sentido. Tá ok, gente? Então, basicamente é isso que eu gostaria de falar com vocês. Tá? Nós estamos aí numa reta muito final. O motivo da demora realmente porque os créditos não estavam com seus colaterais, vamos dizer assim, liberados. E os elders receberam porque todo o sistema está pronto. Está realmente agora na fase de pagamento. Lá fora está em vento em polpa, as operações estão indo para pagamento. É aquilo que eu falei, sexta-feira foi feita a liberação, hoje é o primeiro dia útil, após a validação dos créditos. Tá? Tipo assim, tela verde agora, só pode pagar, só pode fazer os procedimentos de pagamento
após isso ter acontecido. Tá ok, gente? Reta final. Mais uma vez falando, eleição não tem nada a ver com os atrasos, tá? Isso daí realmente foi o sistema no mundo, mas o importante é que deu certo, o importante é que eles já receberam com liquidez os elders, o importante é que muita gente já está recebendo, as mesas lá fora já estão certificadas, já estão com os créditos validados, agora é que essas bênçãos cheguem finalmente nas nossas mãos, para que nós possamos fazer a diferença na vida de milhões de pessoas. Você está ouvindo meu áudio? Você não está aqui por acaso. Você foi um escolhido por Deus, não por mim. Você faz parte de uma elite, como eu gosto de dizer, de 0,30% da população brasileira. 0,30%, não é nem 0,5%. Então sinta-se na responsabilidade do que está sendo confiado a você. Você pode fazer o bem, a caridade, ou você só viver do luxo. É uma escolha sua. Mas se você é um escolhido, se você passou por tantas coisas e chegou até aqui, faça o bem, sem olhar a quem. Se hoje você pode passar alguma dificuldade, amanhã você será um anjo na vida de muita gente. Pense a respeito disso. Beleza? Chegamos até aqui, chegamos ao final. O que vocês acharam? Continue sempre escutando o Luiz Aurélio, escutando o Leonardo. Esses dois caras, eu tenho meu respeito. Eles têm bastante informação. Nem tudo dá certo, mas a informação chega. É como eu já falei em outros vídeos, que nem toda a informação 100% a gente tem e chega até nós. Às vezes chega meia distorcida, chega meio que... tá bom, as coisas estão andando, mas não chega com os detalhes, beleza? Obrigado, tamo junto, voltaremos amanhã em uma edição extraordinária ou à noite no nosso bate-papo. Aqui o compromisso é com a verdade. Tamo juntos.